O que acontece com os soldados mortos no campo de batalha ucraniano é uma pergunta que poucos ousam fazer e as respostas são tão sombrias quanto surpreendentes. Neste vídeo, contamos a história oculta do que de fato ocorre com aqueles que caem em ambos os lados da guerra. Desde os restos assustadores deixados no caos da batalha, até os esforços corajosos dos voluntários da Tulipa Negra, que arriscam tudo para recuperar os corpos, mesmo sob fogo inimigo. Mas isso é apenas o começo. O que significa encontrar e enterrar os mortos em uma guerra, onde até mesmo os cadáveres podem estar armadilhados? E por que os soldados russos são frequentemente abandonados no campo de batalha, deixados para apodrecer como se fossem esquecidos por seu país? Acompanhe-nos enquanto exploramos as duras realidades da morte em guerra. As respostas podem surpreender e gerar mais questionamentos desconcertantes. Em dezembro de 2023, o canal alemão do YouTube The Military Show lançou um vídeo filmando membros do Tulipa Negra em ação. O vídeo notou que Ucrânia e Rússia comumente deixam seus soldados mortos no campo de batalha, geralmente por necessidade. Recolher companheiros mortos não é prioridade quando bombas russas caem ou drones ucranianos destroem seu pelotão. Em muitos casos, os corpos são abandonados porque os camaradas dos soldados mortos foram forçados a fugir de seus postos em meio ao combate. Nessas situações, voltar para resgatar os mortos não é uma opção. Uma emboscada do outro lado pode estar à espera, forçando um triste, mas necessário sacrifício. É aqui que entram organizações voluntárias como a Tulipa Negra. O vídeo, o show militar, expõe fundamentos da Operação Tulipa Negra. O grupo é liderado por voluntários e tem origem ucraniana. Apesar de sua origem, os integrantes da Tulipa Negra adotam uma abordagem surpreendentemente neutra na recuperação de corpos. Eles coletam corpos de soldados russos e ucranianos de forma igualitária, tratando cada um com o mesmo respeito. O soldado falecido é identificado, com a Tulipa Negra embalando delicadamente seus restos, prontos para serem transportados para longe das linhas de frente. Frequentemente, os corpos estão tão decompostos que a identificação visual torna-se impossível. Apesar dos esforços, a Tulipa Negra não é uma equipe de resposta imediata. Em vez disso, afirma receber informações de civis e do exército ucraniano sobre a localização dos corpos. De posse dessa informação, os voluntários arriscam a vida e o membro ao adentrar uma zona de guerra ativa para resgatar o corpo. O vídeo da crise mostra a equipe de câmera acompanhando os integrantes do Tulipa Negra durante uma missão de resgate. Explosões são ouvidas ao fundo e balas voam próximas, mostrando o perigo dessa missão voluntária. Para a Tulipa Negra, o risco é justificado para dar aos mortos um fim digno. O show militar não é o único veículo que cobriu o trabalho da Tulipa Negra. Em fevereiro de 2023, quase um ano antes do vídeo da crise, a revista online britânica The Spectator relatou em primeira mão as ações da Tulipa Negra. Escrevendo de Dovenka, na Ucrânia, Julius Strauss viajou ao lado de um homem conhecido apenas como Oleksiy, que ele identifica como o líder da Tulipa Negra. Durante suas viagens, Oleksiy encontrou o corpo de um soldado russo. O tronco do soldado ainda estava intacto, com seu colete à prova de balas e cinto de combate aparentando perfeita preservação. Mas ao baixarem o olhar, a equipe viu as pernas do soldado. O corpo do soldado, disposto em um ângulo antinatural, provavelmente evidenciava que ele havia sido vítima de uma explosão de bomba. A cabeça do soldado também narrava a história de um homem abandonado para apodrecer. Restava apenas um crânio manchado, sem rosto ou couro cabeludo. A descoberta macabra também revela as técnicas que a Tulipa Negra precisa usar para remover esses corpos com segurança. Strauss relata que Oleksiy amarra uma corda ao redor do corpo, explicando que a Rússia costuma armar armadilhas em seus próprios mortos antes de abandoná-los. Oleksiy alertou sobre ter cuidado enquanto amarrava a corda e se afastava cerca de 50 metros do cadáver, segurando a outra ponta. A uma distância segura, subindo uma trilha lamacenta, Oleksiy e a equipe se agacharam e puxaram a corda. Não houve explosão. Ao retornar ao corpo, Denis, um voluntário de apenas 21 anos, pegou o crânio que se desprendeu do corpo durante o terrível teste, reunindo a cabeça com o tronco. O artigo do Spectator detalha quem são os homens da Tulipa Negra. Strauss relata que os 6 voluntários que o acompanharam em sua reportagem
eram ex-membros da mesma equipe de kickboxing ucraniana. Eles também haviam trabalhado duro por muitos meses antes. Ao colocar o corpo e o equipamento do soldado russo morto em um saco plástico branco para cadáveres, com cuidado e reverência, a pequena equipe explicou que este era o 299 graus corpo não identificado que haviam encontrado. Isso ocorreu um ano depois da guerra na Ucrânia começar. É provável que o Tulipa Negra tenha resgatado centenas de outros soldados no último ano e meio. Andrei, outro membro do Tulipa Negra de 21 anos, explicou o motivo da equipe realizar seu trabalho macabro. O trabalho é fundamental. Os soldados que morrem defendendo nosso país precisam poder retornar para suas famílias. O grupo também revelou que, embora trabalhasse para enviar valentes soldados ucranianos para casa, se tornou muito mais frequente encontrar soldados russos em território ucraniano. Para cada ucraniano, o grupo encontrou 2 russos mortos. Strauss revelou mais sobre o processo do grupo ao trabalhar com o cadáver do soldado russo. Após o corpo ser devidamente colocado no saco para cadáveres, o grupo fotografou e catalogou seus achados. O Tulipa Negra explicou que, em seguida, o corpo seria enviado ao necrotério para a coleta de amostras de ácido desoxirribonucleico. As amostras seriam enviadas às autoridades russas, com documentos de identificação encontrados no corpo como prova de identidade. As autoridades russas não aceitam de imediato que o corpo encontrado pertença a um dos seus. As evidências enviadas são examinadas minuciosamente pela Rússia, e o corpo é adicionado a uma lista de soldados russos recuperados apenas se as autoridades aceitarem a veracidade da submissão. O nome do soldado morto é adicionado a uma lista. Ucrânia e Rússia eventualmente farão uma troca dos corpos de seus mortos. Discutiremos os detalhes dessas trocas mais tarde no vídeo. Alexei, que fica com a Tulipa Negra por enquanto, explica que a maioria das famílias fica feliz em receber de volta os corpos dos parentes recuperados pela organização. Eles, pelo menos, recebem algum tipo de encerramento e finalmente podem lamentar adequadamente um lutador que fez o sacrifício supremo no campo de batalha. Mas para algumas famílias a notícia é muito dolorosa para suportar. Às vezes, eles simplesmente não aceitam o que aconteceu, explicou Alexei ao espectador. Se não reclamados, os corpos são enterrados em covas sem identificação. Posteriormente, no relatório, Strauss detalha os perigos enfrentados pelos tulipas negras em cada missão de resgate. Onde o vídeo da crise mostrava imagens dos membros do grupo de voluntários se agachando enquanto explosões e tiros soavam ao longe, a equipe que Strauss acompanhou enfrentou uma ameaça muito diferente: minas. As minas antitanque e antipessoal foram uma parte significativa da estratégia russa na guerra da Ucrânia. As tropas de Putin têm focado em semear minas terrestres em grandes áreas da Ucrânia, especialmente em terras agrícolas, representando uma ameaça constante aos soldados ucranianos enquanto se deslocam pelo país. A HALO Trust estima que existem até 2 milhões de minas terrestres plantadas na Ucrânia, tendo a organização desativado apenas 19 mil delas. A Ucrânia inteira precisará ser limpa para que volte a ser segura. No artigo para o Spectator, Strauss recorda andar por uma trilha estreita com minas terrestres dos dois lados ao acompanhar a Tulipa Negra. O grupo não está imune à agressão russa, como também explicado no vídeo do The Military Show. Soldados russos frequentemente atiram nos voluntários da Tulipa Negra enquanto eles tentam recuperar os mortos de seu país, uma amarga provocação durante seu trabalho. Alguns voluntários da Tulipa Negra demonstram amargura ao falar sobre os russos mortos que resgatam. Vasily, um membro da equipe, expressou seus sentimentos sobre o soldado russo com as pernas abertas enquanto trabalhava delicadamente para recuperar o corpo. Ele é uma mancha e precisamos removê-lo de nossa terra, disse o homem de 55 anos a Strauss, suas ações respeitosas contradizendo suas palavras. Para muitos na Tulipa Negra, recuperar os mortos russos pode ser menos sobre respeitar um guerreiro caído e mais sobre garantir que ele não deixe marcas no solo do país invadido. Outras recuperações de corpos são ainda mais macabras do que a do soldado russo sem rosto. Mais tarde, Strauss e a Tulipa Negra encontraram a carcaça queimada de um veículo blindado de transporte de pessoal. O veículo havia sido incinerado, com o metal deformado devido às queimaduras, e Alexei assumiu a terrível tarefa de vasculhar o veículo blindado de transporte de pessoal por restos mortais. Ele encontrou um corpo carbonizado.
O grupo levou 1 hora para remover o corpo do veículo blindado de transporte de pessoal, apesar da complexidade da tarefa. No final, restou apenas uma pequena bandeja de metal com restos carbonizados, uma lâmina de faca, partes do colete à prova de balas do soldado, um pedaço de mandíbula e uma bota usada pelos voluntários para identificar o soldado caído como mais um russo. Tudo em um dia de trabalho para um voluntário da Tulipa Negra. O The Guardian, outro veículo de notícias do Reino Unido, também enviou um repórter para acompanhar a Tulipa Negra. Publicou um relatório similar ao do Spectator em março de 2023. Desta vez, os corpos encontrados foram tratados com um mínimo de respeito pelos soldados russos que os deixaram para trás. O jornal relatou sobre uma missão da Tulipa Negra na vila deserta de Krasnopilha, na região norte de Donetsk. Lá, a Tulipa Negra encontrou 2 soldados russos cuidadosamente colocados no porão de um prédio destruído, provavelmente por seus camaradas. Os corpos ainda estavam abandonados, vestindo seus uniformes de verão. Eles também claramente estavam no porão há muito tempo. Os corpos haviam se decomposto a tal ponto que os soldados só podiam ser identificados usando as placas de identificação que ainda carregavam. O Guardian também relatou sobre as minas antipessoal que o Tulipa Negra enfrenta. Arta, um voluntário, relatou que a Rússia começou a lançar minas de foguetes, que frequentemente são levadas pelo vento antes de aterrissarem. Arta usou um drone para localizar corpos e identificar rotas seguras no campo de batalha. O The Guardian observa que o Tulipa Negra geralmente enfrenta grandes desafios ao tentar identificar os corpos recuperados. Muitos soldados russos são queimados antes que o grupo possa alcançá-los. Às vezes, essa queima é realizada por cidadãos ucranianos, seja por raiva ou higiene. Em outros casos, os russos queimam os corpos dos mortos, possivelmente para esconder as reais perdas de guerra. O artigo do The Guardian revelou mais detalhes sobre a Tulipa Negra. O grupo tinha apenas 10 membros até março de 2023, sendo um pequeno ponto comparado à enorme escala de mortes já vistas na guerra da Ucrânia. Seu líder, Alexei, também não é estranho ao tipo de trabalho que a Tulipa Negra faz. Antes de formar o grupo, ele era um entusiasta militar que passava muito tempo desenterrando esqueletos de soldados da Segunda Guerra Mundial deixados na Ucrânia. Ele também trabalhou na Terra de Ninguém, que se formou entre a Ucrânia e a Rússia após a anexação da Crimeia pela Rússia em 2014. Até o nome do grupo destaca o interesse de Alexei no militarismo. Os Tulipas Negras originais eram os aviões usados pela União Soviética para transportar os restos de seus soldados mortos na Guerra Soviético-Afegã, durante a década de 1980. O que a Tulipa Negra faz com os corpos dos mortos após recuperá-los? Os corpos são enviados para um necrotério, identificados, e as autoridades apropriadas são alertadas sobre a recuperação. Se o soldado for ucraniano, o corpo é levado para a família realizar o funeral, ou, se estiverem muito abalados para aceitar a perda, é enterrado em uma cova sem identificação, como Alexei explicou. O destino dos soldados russos recuperados do campo de batalha pela Tulipa Negra e outras organizações é muito distinto. O destino desses corpos exemplifica uma das raras formas de diplomacia funcional existente atualmente entre Rússia e Ucrânia. Eles são levados para o corredor dos corpos. Ucrânia e Rússia realizam periodicamente uma troca de seus mortos. O Daily Telegraph do Reino Unido relatou sobre uma troca envolvendo um comboio serpenteando pela região de Sumy, na Ucrânia, em fevereiro de 2024. O comboio era liderado por um carro da polícia, seguido por uma unidade de oficiais forenses e uma van refrigerada que transportava os corpos de dezenas de soldados russos. Delegações similares deveriam viajar pela Rússia e se encontrar logo após a fronteira. As estradas de fronteira são desminadas para garantir a passagem segura dos comboios, com atiradores russos posicionados em árvores observando a troca. Como um pequeno alívio, o bombardeio das regiões por onde os comboios passam é interrompido, em respeito à sombria tarefa que se aproxima. O Daily Telegraph relata que o comboio ucraniano atravessa a fronteira para o território russo durante essas trocas. Para o estrangeiro, isso pode parecer uma condição cruel imposta ao comboio ucraniano por Putin. De acordo com Vitaly Matvienko, oficial de inteligência militar ucraniano, os ucranianos estão se posicionando contra a Rússia porque não querem veículos russos em seu território.
É um risco, mas menor do que se eles viessem para cá. Ao trocar os corpos dos mortos, a Ucrânia precisa estar muito atenta à infiltração e à agressão russa. Quando os comboios se encontram, há uma troca de corpos, com um tenso processo, durando quase 1 hora. A Cruz Vermelha realiza verificações pontuais para confirmar a identidade dos indivíduos sendo trocados por cada lado. Este é apenas um exemplo dessas trocas, com o Daily Telegraph notando que a Ucrânia recuperou os corpos de 2.495 de seus soldados durante essas jornadas solenes ao longo do Corredor dos Corpos. Outro exemplo é de agosto de 2024. Naquele mês, ocorreu a maior troca pelo Corredor dos Corpos, com a Ucrânia relatando que recuperou 250 de seus soldados mortos da Rússia. Já a Ucrânia liberou somente 38 militares russos. Talvez alguns desses corpos tenham sido recuperados pelo Tulipa Negra nos meses anteriores. O relatório da Columbia Broadcasting System sobre a troca de mortos entre Rússia e Ucrânia notou que a Rússia parece reter os corpos ucranianos por mais tempo do que a Ucrânia retém os russos. Alguns dos 250 ucranianos devolvidos ao seu país eram soldados que lutaram em Mariupol, que é uma das primeiras cidades que a Rússia atacou após sua invasão inicial falhar. Essa cidade caiu em maio de 2022, ou seja, alguns soldados ucranianos ficaram sob domínio russo por mais de 2 anos antes de retornarem para casa. Devido à grande quantidade de mortes na guerra da Ucrânia, é evidente que organizações como a Tulipa Negra não são as únicas a resgatar os corpos dos soldados. O Royal United Services Institute explica que as autoridades da Ucrânia estabeleceram canais oficiais para que esse triste trabalho possa ser concluído já em setembro de 2022. A Ucrânia colabora com a Comissão Internacional sobre Pessoas Desaparecidas, o Tribunal Penal Internacional e outros para localizar e identificar os corpos dos falecidos. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha desempenha um papel substancial, tendo seus membros frequentemente escolhidos para supervisionar as trocas no corredor de corpos. O Royal United Services Institute também detalha os procedimentos para lidar com os mortos em combate durante a guerra. Ele menciona a Convenção de Genebra de 1906, que determina que os estados combatentes devem enterrar ou cremar os mortos em batalha. Os estados em guerra devem se esforçar para coletar os pertences dos mortos e enviá-los de volta para casa. Essas medidas preservam a dignidade dos mortos, mas se tornam extremamente difíceis de seguir quando as mortes ocorrem em massa, como na guerra da Ucrânia. A Rússia tem perdido cerca de 1.000 soldados por dia durante grande parte do segundo semestre de 2024, e a recuperação desses corpos tem baixa prioridade para a Ucrânia. Está muito ocupada lutando para se defender da agressão da Rússia, para dedicar muito tempo a seguir este aspecto particular da Convenção de Genebra. As forças armadas ucranianas seguem fazendo sua parte, trabalhando ao lado de diversas organizações internacionais. Grupos como o Tulipa Negra existem porque a Ucrânia não tem recursos militares suficientes para recuperar tantos mortos enquanto ainda luta. Também não é ajudado pelo fato de que quase todos os combates, exceto os que ocorrem em Kursk após a incursão da Ucrânia em território russo em agosto de 2024, estão ocorrendo na Ucrânia. Os ucranianos são os principais responsáveis pela coleta. O que nos leva a outra questão. O que a Rússia está fazendo com os soldados mortos que encontra? É difícil determinar se a Rússia possui processos oficiais em vigor ou organizações voluntárias que emulem o trabalho do Tulipa Negra em seu lado. É evidente que há um processo de recuperação em andamento. Se não houvesse, a Rússia não teria soldados ucranianos para entregar no corredor de corpos. Depois de quase 3 anos de guerra na Ucrânia, as evidências sugerem que a Rússia frequentemente demonstra menos respeito pelos mortos em comparação com a Ucrânia. O abandono é comum, por isso o Tulipa Negra geralmente encontra mais soldados russos mortos do que ucranianos em suas buscas. Os abandonos foram reportados em maio de 2022, só 3 meses depois da guerra começar. Após falhar em tomar Kyiv durante a invasão inicial, a Rússia recuou para trás da fronteira e começou ataques mais sustentados no território ucraniano. Com Kyiv segura, sem mais forças terrestres invasoras,
Os cidadãos relatavam regularmente encontrar corpos de soldados russos nos arredores da cidade. Segundo a British Broadcasting Corporation, logo após a fracassada tentativa de tomar Kyiv, a Rússia demonstrou pouco interesse em resgatar esses corpos. Durante a visita da British Broadcasting Corporation aos grupos responsáveis por coletar corpos na Ucrânia, foi relatado que pelo menos 137 estavam empilhados dentro de 2 vagões no único dia em que seus repórteres estiveram presentes. Os soldados descartados de Putin. Desconhece-se quantos, se algum, desses soldados russos mortos retornaram para casa. A Rússia tem se mostrado menos empenhada em coletar os corpos de seus mortos, possivelmente porque Putin pode estar tentando esconder a verdadeira escala das perdas de guerra do país. Em junho de 2022, a Rússia afirmou que havia perdido apenas 1.300 de seus soldados em cerca de 5 meses de combate. A National Public Radio relatou que as perdas pareciam estar na casa das dezenas de milhares, sugerindo uma séria subestimação. 2 anos depois, a Rússia perde esse número diariamente, mas continua abandonando os corpos de seus soldados caídos. Se nada mais, as ações da Rússia acabaram com a noção de que seu exército não deixa um homem para trás. Segundo o coronel Volodymyr Lyamzin, do Departamento Central de Cooperação Militar Civil do Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia, em junho de 2022, se isso fosse verdade, por que todos esses corpos estariam ali? Também está claro que a Rússia não está seguindo a Convenção de Genebra quando tenta recuperar e enterrar soldados mortos. O jornal The Guardian reporta que milhares de corpos de soldados russos estão sendo queimados e enterrados em massa, enquanto o Kremlin os declara como desaparecidos em combate em vez de mortos, segundo o trabalho da organização Tulipa Negra. As evidências sugerem que Putin está tentando ocultar a real magnitude das perdas russas. Evidências desses métodos que quebram convenções vêm de chamadas interceptadas feitas por soldados russos em maio de 2024. Um soldado afirmou que os corpos de seus camaradas e muitos outros estavam sendo enterrados em um depósito com mais de 6 pés de altura, empilhados até a altura de um homem. Eles apenas os jogaram lá, afirmou outro soldado russo em uma ligação interceptada. E depois, é mais fácil fingir que eles sumiram sem deixar pistas. É mais fácil para eles fingirem que estão apenas desaparecidos. A criação de valas comuns tem sido parte dos métodos de descarte de corpos da Rússia desde pelo menos abril de 2022, como mostrado quando a Ucrânia descobriu uma dessas valas em Bucha. Aparentemente, a Rússia enterrou os corpos dos soldados ucranianos, deixando-os de Bucha para que familiares e entes queridos vasculhassem os restos mortais em busca dos seus. A grande ironia para a Ucrânia é que, apesar de seus esforços para recuperar os mortos de ambos os lados, a guerra acabará com sua terra marcada pelas valas comuns dos próprios invasores que enfrenta. É evidente que a Rússia está fazendo muito menos do que a Ucrânia para respeitar as convenções de Genebra. Os soldados russos atiram nos voluntários da Tulipa Negra que tentam recuperar os mortos. As ordens de Putin mostram falta de respeito pelos soldados da Ucrânia e pelos próprios russos. Então, por que a Tulipa Negra continua a fazer o trabalho que faz? A recuperação dos combatentes ucranianos que se sacrificam ao máximo por seu país é a principal motivação do grupo. Porém, na Tulipa Negra, alguns trabalham por um propósito maior. No vídeo The Military Show, um voluntário afirma que seu trabalho faz uma grande diferença para as famílias que finalmente recebem de volta seus entes queridos caídos. Para Oleksiy, líder do grupo, o trabalho possui um significado ainda maior. Ele crê que há vida após a morte e que a recuperação de soldados mortos na Ucrânia talvez faça parte do processo necessário para que os falecidos vivenciem o pós-vida. Uma certeza é que o trabalho de organizações como a Tulipa Negra seguirá durante e muito após o fim da guerra. Talvez só descobriremos o real custo humano da invasão de Putin na Ucrânia muitos anos após o fim da guerra, quando esse trabalho estiver concluído. Gostaríamos de saber sua opinião sobre o trabalho da Tulipa Negra e sua importância no contexto mais amplo da guerra. A Ucrânia poderia fazer mais para apoiar esses corajosos voluntários. Como a Rússia pode ser responsabilizada por violar constantemente a Convenção de Genebra ao enterrar os mortos em valas comuns? Deixe suas ideias nos comentários e valeu por assistir.